Deus. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim. Diga pra Deus isso. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do seu favor. Não abro mão, não abro mão de ti. Oh Jesus, não abrimos mão de ti, não abrimos mão dos teus planos, dos teus propósitos. Queremos ver, ó Deus, a tua glória sobre a nossa vida. Eu sou dependente de ti, e tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Você pode dizer isso para Deus? Os meus dias estão em suas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir em seu tempo. Diga para ele: em seu tempo tudo lindo fazes, Deus, que tudo podes, tudo sabes. Isso, fale com Deus, diga para ele: em seu tempo tudo lindo fazes, vivo cada dia um milagre, um milagre. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim. Não abro mão, não abro mão. Eu vou viver tudo. Diga pra ele: tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Oh Jesus, não abrimos mão dos teus planos, Senhor. Não abrimos mão dos teus propósitos, ó Pai. Queremos, ó Deus, o melhor de ti, o melhor da tua presença, o melhor do Senhor, Jesus. Nós queremos viver os teus planos, nós queremos viver a sua vontade, o seu querer, Jesus. E nós queremos mais e mais e mais de ti, mais da tua presença, do teu operar, do seu mover. Diga para ele: eu vou viver tudo o que tu tens pra mim. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do seu favor. Não abro mão, não abro mão. Oh, vi tudo o que tu tens pra mim. Diga: não abro mão, não abro. Oh, meu Deus do céu, Jesus, sempre dependente do seu favor. Não abro mão, não abro mão de ti. Oh Jesus, não abrimos mão de ti, não abrimos mão dos teus planos, não abrimos mão dos teus propósitos. Queremos ver, ó Deus, a tua glória. Oh Jesus, nesta manhã, Deus, fala grandiosamente ao nosso coração. E quem crê, vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, mas bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Vamos nos sentar em nome do Senhor Jesus. Olha para você que está nos assistindo, um bom dia, um ótimo dia para você. Nós estamos ao vivo para o mundo inteiro, para quem quiser assistir. Amém, pessoal? Eu estou diante de um aparelhinho aqui que
está transmitindo ao vivo para todo o planeta. Quem nesse momento estiver assistindo lá, vai estar me vendo lá, e glória a Deus por isso, amém? Vamos para uma palavra que Deus colocou no meu coração, está lá em Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 18. Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 18. Malaquias é quase o último, né, do Antigo Testamento. É o último do Antigo Testamento. Então você vai lá em Mateus, você volta um pouquinho, você já está lá em Malaquias. Eu quero meditar com você lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo 18, uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Para muitas coisas nós vemos aí a diferença. E existem diferenças para tudo, né? Se você, por exemplo, vai num açougue, e você vai no açougue, aquelas carnes são todas elas vermelhinhas, não é verdade? Mas elas têm diferença. Uma é um pouco mais dura, a outra é um pouco mais macia. É verdade ou não é? Verdade. Às vezes se falar, não é claro que não é tudo igual, não, mas realmente elas são vermelhinhas, mas elas têm a diferença. E você fala, né? Para tudo na vida você olha assim, né? E para tudo existem diferenças, para tudo existe. Existe, né? Como nós estamos aí experimentando esse tempo frio, existem lá, as pessoas dizem, mas é tudo cobertor, não, mas tem aquele que esquenta um pouco mais e tem aquele que esquenta um pouco menos. É verdade ou não é? Aquele é umzinho de qualidade inferior e o outro de qualidade superior. Então, para tudo existe diferença. Para tudo existe diferença. Inclusive para quem serve e para quem não serve. A palavra de Deus, ela diz que essa diferença ela é percebida. E ela é percebida em um monte de atitudes. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Mas a diferença dá para se perceber na mente da pessoa. E tem pessoas que a mente dela é mais suja do que sei lá o quê. Também a diferença se percebe nos olhares. Você sabe quando uma pessoa está com um olhar diferente. Você sabe quando ela olha diferente. E há também uma diferença nos ouvidos. Há uma diferença na boca, nas mãos. Que existe uma infinidade de diferenças. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença, que diz aqui em Malaquias capítulo 3, no versículo de número 18, que diz assim: então vereis outra vez o que? A diferença. Vamos ler de novo? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença, ela é percebida. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo, mas o fulaninho de tal, ele, como que eu vou dizer, né? Ele frequenta um seguinte lugar, ele vai lá e ele assiste, né, a um culto. Ele fez logo isso, mas a diferença ela é vista entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve, porque existem aqueles que servem e existem também, infelizmente, os que não servem. Eu gostaria que você visse um pouquinho dessa diferença. Eu quero que você comece a ver a diferença, vamos ver aqui na mente. Isaías, capítulo de número 1. Você volta um pouquinho aí e logo você vai achar Isaías. E lá em Isaías, capítulo 1, fala sobre a diferença nessa mente. E a mente daquele que não serve a Deus, vamos dizer assim, que ela está doente, ela está contaminada. E muitas vezes a mente dessa pessoa, na sua maioria das vezes, daquele que não serve, do ímpio, está contaminado. Em Isaías capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: porque sereis ainda
castigados, mas vos rebelareis. Toda a cabeça está o quê? Enferma. E todo o coração, o quê? Fraco. Tem muitas mentes, muitas cabeças que elas estão assim, doentes. Não é aquela doença, né? Vamos dizer assim, aquela dor de cabeça, não é um câncer, não, é doente. Aquela pessoa que só pensa o que não deve. A mente dela está mais poluída do que o ar hoje em dia. A mente dela está, vamos dizer assim, adoecida. E a mente do justo? A mente do justo, ela é diferente. Você olha o justo e você olha o ímpio. O justo, os pensamentos dele, a palavra de Deus diz que eles são diferentes. A mente dessa pessoa que serve a Deus, ela é diferente. E essa diferença, ela também é mostrada na palavra de Deus, porque existe uma diferença. Provérbios capítulo 9, voltando um pouquinho mais. Provérbios capítulo de número 9, que diz a palavra de Deus. Provérbios é logo depois de Salmos. Eu quero que você entenda, claro, sem, como é que eu vou dizer, sem ferir ninguém. E nós estamos aqui mostrando a diferença entre o que serve e o que não serve. E lá em Provérbios, no capítulo de número 9, a palavra de Deus diz novamente a diferença. Só que agora a diferença é da mente do que serve a Deus. E Provérbios capítulo 9, no versículo 9, a palavra diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará o quê? Mais sábio. Ou seja, o sábio fica mais sábio ainda. O que serve a Deus, a mente dele é diferente. O que não serve, sabe, não aceita a correção. É aquela pessoa que ouve aquele conselho, e para aquela pessoa todos estão errados, menos ela. Só ela pensa, vamos dizer assim, só ela pensa estar certa. E o mundo inteiro está errado. É assim ou não é? Mas ela não aceita o conselho, porque a mente dela está como? Como diz lá o texto que nós lemos de Isaías 1, verso 5. A mente dela está doente. Do ímpio. Mas do justo não. O justo já é sábio. O que serve a Deus já é sábio. Aí ele ouve o conselho e se torna ainda mais sábio ainda. Porque diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá o quê? Entendimento. E quantas pessoas, olha a diferença, quantas pessoas estão lá com a sua mente, o ímpio, com a sua mente doente, e não aceitam o ensinamento. Às vezes a pessoa de bom coração quer ensinar para aquela pessoa, sabe, um conselho. Está querendo dizer para ela que aquela prática dela está fazendo mal. Não quer recriminar ela, não quer, sabe, não quer expurgar ela, não quer, sabe, maltratar ela com palavras, só quer dar um conselho porque ama. E aquela pessoa, o ímpio que não serve a Deus, como está com a mente doente, não aceita. Não aceita aquele ensinamento, não aceita aquela palavra. Mas o sábio não, o justo é diferente, ele cresce. Amém? Ele cresce. O entendimento dele vai crescendo cada vez mais e mais. Ele quer cada vez mais e mais aprender. Ele quer cada vez mais e mais, como diz aqui a palavra de Deus. E ele crescerá em entendimento. Vai se tornar cada vez mais uma pessoa mais entendida. É como o salmista Davi dizia: Senhor, eu tenho andado na tua presença, mas vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero crescer mais. Sabe, eu sou um sábio, eu vivo aprendendo, eu vivo crescendo, eu vivo tirando as coisas erradas. Amém, pessoal? E novamente nós vamos ver a diferença. A outra diferença está lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Ainda aqui nessa, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Está lá mais para o finalzinho da Bíblia.
Você procura aí Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Colossenses. Isso, Filipenses. Aí Colossenses capítulo 3. E aqui, mais uma vez, falando da mente. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1. Que diz assim. Filipenses, Colossenses. Vamos lá. Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 1 até o 4, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste, ou seja, se eu já não sou mais ímpio, agora eu sou justo. Eu estava longe de Cristo, agora eu estou perto. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima. De Deus. E tem gente que procura, Colossenses capítulo 3, verso 1. Tem gente que só procura as coisas erradas. Ela só quer colocar na mente dela as coisas que não prestam. Muitas das vezes ela dá mais atenção para as coisas que não prestam do que para as coisas que prestam. As coisas boas, sabe, parece que entra no ouvido e sai no outro. E as coisas ruins, as coisas ruins ela absorve. Mas a mente de quem serve a Deus é diferente. Ele busca as coisas de Deus. Ele não busca a mágoa, porque ele sabe que a mágoa não é de Deus. Ele não busca ficar magoado com alguém. Ele não busca ficar chateado com alguém. Ele não busca, sabe, como algumas pessoas falam aí por aí, né? Olho por olho, dente por dente. Não. Ele busca as coisas de Deus, ele perdoa. A mente dele é diferente. Eu quero que aquela pessoa, sabe, ela seja destruída. Não, ele pensa, o justo pensa nas coisas de quem? De Deus. E aqui diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo. Com quem? Com Deus. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então nós podemos perceber aqui uma diferença. Uma diferença onde? Nos pensamentos, na mente. Porque a mente de quem serve a Deus é diferente. A mente de quem não serve, aí também é diferente. Nós vamos ver agora uma outra diferença. Nós vimos a diferença na mente. E existe também uma diferença nos olhos, no olhar. E a pessoa sabe quando ela está com um olhar diferente. Ela sabe quando ela está com aquele olhar, como é que dizem por aí, um olhar de sarcasmo, um olhar com outra intenção. E existe a diferença. Existem olhares e olhares. Existe uma diferença quando você olha, né, você está olhando lá uma coisa, recriminando ela. E existe a diferença quando você olha uma coisa para, vamos dizer assim, para qualificar ela. Então, para exaltar aquela coisa, né? Existem diferenças de olhares. E a Bíblia também diz sobre essa diferença. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Atos, Romanos, Coríntios. Você volta um pouquinho aí. Romanos, Coríntios. É lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ver que os olhos do ímpio estão cegos. Mas, pastor, eu conheço uma pessoa que ela faz coisa errada e ela enxerga muito bem. Olha, não é esse olhar, não. É outros olhos. São os olhos, vamos dizer assim, os olhos espirituais. Amém, pessoal? E os olhos espirituais dela estão cegos. Os olhos dela estão cegos. Aqui diz assim, 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo também
é o de número 4, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 4. Isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Só uma corridinha que eu vou pegar o outro microfone aqui. Ó, é um segundinho só. Ó, eu tô indo, mas eu tô voltando. Ó, eu tô indo, mas eu estou voltando. 2 Coríntios, viu como é que foi rápido? Isso, chega aí de novo. Vai, não fica triste não. Fui pegar aqui porque acabou a pilha ali do outro microfone. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo também de número 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos. Então o inimigo, ele cega a pessoa, sabe? Aquele que não serve a Deus, ele é cego. Ele não está vendo que aquela prática vai levar ele para o abismo. Aquela pessoa não está vendo que aquela prática vai separar o casal. A pessoa não está vendo que aquela prática, em vez dela aproximar o filho, ela está, sabe, afastando mais os filhos. A pessoa não está vendo que aquela prática está trazendo para ela um monte de coisas erradas. Ela está, vamos dizer assim, cega. E tem muita gente falando para ela: olha, cuidado, isso vai acabar mal. Mas ela, como está com a mente dela doente, como nós já vimos, né? O inimigo está cegando ela também. E ela não consegue ver, como diz aqui: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. E o inimigo cega mesmo a pessoa. Ela não vê, ela não consegue enxergar que o que ela está fazendo é uma coisa errada. Ela não consegue ver que aquilo que ela pensa estar cego, aquilo que ela pensa estar certo, né? Vamos dizer assim, aquilo que ela pensa estar certo é exatamente o que ela não deve fazer. Porque às vezes ela pensa: eu vou pagar com a mesma moeda, porque aquela pessoa me machucou, eu vou machucar ela também. Sabe, a pessoa não consegue enxergar, o inimigo não deixa ela enxergar que a atitude dela está errada. Os olhos dela, como eu estou falando de diferença, os olhos da pessoa que não serve a Deus, ela tem um outro tipo de olhar. Quando ela vê assim, sabe, uma pessoa que faz uma coisa errada, aí a pessoa cometeu alguma coisa errada, essa pessoa ela tinha que morrer desse jeito. Essa pessoa tinha que mudar, né? Amém? Essa pessoa tinha que mudar. Poxa, Deus podia fazer uma obra na vida dela para ela parar de fazer o que ela está fazendo, para ela parar de fazer essa coisa errada. Não é ela sumir, não é ela desaparecer. E aqui nós vamos ver uma outra diferença. João capítulo 9. João capítulo 9. João está aí pertinho de Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 9. Já estou terminando aqui. Eu sei que não vai dar para a gente ver todas as diferenças. Eu já comecei falando da diferença na mente. Eu agora estou falando da diferença dos olhos, porque em Malaquias 3, verso 18, fala que outra vez vereis a diferença. Agora em João capítulo 9, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 9. João capítulo 9 diz assim, eu quero ler juntamente com você. Eu vou esperar você abrir aí. Isso, João capítulo de número 9, e o versículo é o de número 25. E está escrito aqui, em João 9, no versículo 25. Que diz assim: respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei, e é que havendo eu sido o quê? Cego. Olha, eu já fui cego, agora o quê? Vejo. Eu já fui desses daí, que via de um outro jeito. Na verdade eu nem via, né? Eu ia pela minha opinião, mas agora não, agora eu vejo. Ou seja, agora dá para ver uma diferença. Amém, pessoal? Agora dá para ver a diferença. Agora tem diferença. E a diferença, ela é muito grande.
Salmo 101. Isso, Salmo 101. Isso. Salmo 101. Isso. Já vou terminar já essa palavra. Salmo capítulo 101. Abra lá a sua Bíblia lá. Salmos, Provérbios, isso. Salmo 101. Isso, é fácil de achar. Lá no meio da Bíblia, lá, você acha o Salmo. Capítulo 101, e o versículo é o de número 3. Que diz assim, olha que coisa linda, diz assim, Salmo 101, olha a diferença nos olhos. A diferença, dá para perceber a diferença. É como eu disse, você vai lá no açougue, e as carnes são todas elas vermelhinhas. Olha, parece tudo tão igual, não é verdade? Não, mas elas são diferentes. Até o preço é diferente. Tem algumas que vamos dizer assim, o preço é igual, mas elas são diferentes. Uma não é igual à outra, não é verdade? Tem diferença, tem, pastor, claro que tem. João, Salmo capítulo 101, verso 3, que diz assim: não porém coisa má diante do quê? Dos meus olhos. Eu não vou botar, eu não quero nada que é mal diante dos meus olhos. Eu não vou contaminar meus olhos. Esse é o justo, esse é aquele que serve a Deus. Aí ele diz assim: aborreço as ações daquele que se desviam, e nada se me pegará. Nada, eu não quero nada disso aí. Eu quero servir a Deus. Diga amém? Para terminar, Mateus capítulo 6. É isso aí, dá para ver a diferença. E eu quero ser essa diferença. Eu quero ser essa diferença, né? Que Deus vai operar e Deus vai agir. Daqui a pouquinho eu vou orar com o pessoal que está me assistindo ao vivo. Isso, Mateus capítulo 6. Fica ligado aí, você que está assistindo, prepara aí aquele copo com água, prepara lá que eu vou orar daqui a pouco, tá? Prepara lá, pega a foto da sua família. Isso, se prepara porque a bênção maior vai vir. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá? Mateus capítulo de número 6. E o versículo é o de número 22. Mateus 6. E o versículo é o de número 22. Que diz assim na palavra de Deus. Mateus 6, verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha a diferença. Se meus olhos forem bons, eu vou ser luz. Eu vou ser bênção de Deus. Amém? Há diferença. Pastor, eu quero essa diferença. Eu quero, não para mostrar para as pessoas que eu sou diferente, mas eu já não quero mais. Já não quero mais ser como eu era antigamente. Eu quero essa mudança de Deus na minha vida. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos, que eu vou orar com você. Pai, nós nos achegamos a Ti agora, pelo poder do Teu nome, Jesus. Meu Deus, a Tua palavra diz que, lá em Malaquias, que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E essa pessoa, meu Deus, ela percebeu que os caminhos dela têm sido mal, Jesus. E agora ela quer, meu Deus, de coração, ela quer nesse momento se entregar para que a vida dela mude. Meu Deus, alcança agora essa pessoa, limpa, meu Deus, a vida dela, não só, meu Deus, os olhos, mas a mente, o coração. Meu Pai, de cima a baixo, de baixo a cima, do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, essa pessoa que está sofrendo, meu Deus, com essa mente poluída, os pensamentos dela são os piores, e ela tem pensado, meu Deus, em coisas absurdas, ela tem achado até mesmo que ela vai morrer. Meu Deus, agora, alcança essa pessoa agora, e pelo poder do Teu nome, Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, para quebrar todas as cadeias, para desfazer todas as obras do mal, e eu exijo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, mal, vai embora, maldição, desapareça em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.